venho hoje para falar sobre o fim da crise na Guiné-Bissau e as expectativas sobre o novo governo que tomou posse ontem no país. Importa salientar que a crise foi patrocinada pelo Sr. Presidente da República e coadjuvado pelos seus aliados políticos que procuraram, ao longo desses anos, levar o país ao obscurantismo, à ilegalidade, à inconstitucionalidade, à corrupção, etc, etc. Felizmente não conseguiram triunfar, porque o povo guineense lutou e graças a essa luta vimos ontem a democracia a triunfar. Perante isto, dizer duas notas. O Presidente da República e os seus aliados foram manifestamente derrotados. O povo, juntamente com, encabeçado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, triunfaram, pelo menos momentaneamente. Agora, a segunda questão em relação às expectativas sobre o novo governo. Importa salientar que, pessoalmente, não tenho assim grandes expectativas, visto que a maioria parte das pessoas que fazem parte deste novo governo são pessoas que nós já conhecemos em outros carnavais, que não deram provas, que não vamos agora esperar que estejam a dar essas mesmas provas. Mas, no entanto, julgo que também não podemos pedir demais, na medida que, por aquilo que o país passou nestes momentos, vamos dar benefício de dúvida, esperar que realmente nos surpreendem pela positiva. Mas, na minha ótica, confesso isto publicamente, não tenho assim grandes expectativas, visto que essas pessoas são pessoas que nós conhecemos muito bem e são pessoas que já deram aquilo que tinham para dar. Mas não quero passar a imagem de pessimismo, quero também realçar que é um governo que tem um leque acentuado de mulheres, nomeadamente nas 16 pastas ministeriais, as mulheres conseguem ter 8 pastas, o que já é um sinal bastante positivo. E também a nível de Secretaria de Estado, pelo menos evidenciaram ali mais 3 mulheres. Por isso, saudar esta perspectiva de progresso, essa perspectiva de inclusão, perspectiva de igualdade, perspectiva de integração das nossas mulheres, que, como nós sabemos, têm sido prejudicadas ao longo da governação do país. Por isso, é um feito para saudar a maioria por essa postura reformista e postura progressista em relação às nossas mulheres. E também salientar um outro ponto positivo, que é a integração de algumas pessoas jovens no governo. Naturalmente que tem algum risco, mas temos que ver as coisas mais numa perspectiva positiva. Por que é que eu estou a dizer que há um risco? Na medida que a maioria também dessas pessoas não tem alguma expressão política, não tem a tarimba política para poder, enfim, confrontar com as adversidades que vão enfrentando durante o mandato. Mas mesmo assim, julgo que balanço geral é positivo, porque os jovens sempre têm iniciativa e têm outra mundividência e outras formas de encarar a vida, encarar a realidade, etc, etc. E isto também pode ser benéfico para o governo e dar um outro impulso, uma outra abordagem, uma outra perspectiva. Isto é importante salientar essa questão. Agora, vamos naquilo que interessa da governação. Eu acho que o governo tem que dar um sinal bastante claro à população. Por que é que eu digo isto? Tem que dar esse sinal bastante claro. Porque nós sabemos que mais daqui a alguns meses vamos ter eleições presidenciais. E aquilo que o governo está a fazer neste momento vai ser determinante para poderem continuar no poder ou não. Por que é que eu digo isto? Porque se este arco da governação não conseguirem ter um candidato ou não conseguiram eleger um candidato presidencial, estou a falar agora nomeadamente PAGC, APU e também aqueles outros partidos pequenos ali que vão integrando esta grande maioria, vão ter problemas, porque se for numa esfera mais do PRS e o MADEM, vai comprometer esse governo. Por isso, eles têm que contar que nada está assegurado, por enquanto, que tudo é provisório. Só depois das eleições que ficaremos a saber
todos os contornos e as implicações se realmente vão continuar ou não. Por isso, desde já, um conselho que eu posso dar em relação a este governo é de procurar, na medida do possível, evitar a questão da corrupção, o cancro da corrupção, evitar o nepotismo e tráficos de influências, etc, etc. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque para já tem pouco tempo para provar aquilo que realmente vale. Porque o tempo é escasso, o tempo é curto por causa das eleições presidenciais. Mas também realçar que hoje em dia o escrutínio a nível da governação do país está muito mais reforçada e há um controle muito mais apertado que vai propagando o impulso em relação às redes sociais e também da forma como os blogs, enfim, os blogs, o Facebook e outros canais que a informação hoje em dia, qualquer coisa, passa muito rapidamente. Por isso eu tenho que ter muito cuidado, evitar de promover os familiares, promover os amigos e evitar questões de desvios de fundos e outras práticas que podem pôr em causa a boa imagem do governo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, o governo tem que dar um sinal claro aqui perante o povo guineense. E este sinal claro passa, desde logo, a aprovar, nesta primeira fase, medidas populistas. Que medidas populistas são essas? Tem que cortar drasticamente nos salários e mordomias dos políticos, os governantes, quando digo os governantes, começar pelo Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os ministros e também os elementos da Assembleia, os deputados da Assembleia Nacional Popular, secretários de Estado e por aí fora. Tem que cortar nos salários destes políticos. Isso é bem visto aos olhos, ou pelo menos vai ser bem visto aos olhos do povo guineense. Isso é a primeira medida que tem que tomar. É naturalmente uma medida populista, mas é necessária. Para quê? Para poder assegurar a governabilidade do país nos próximos tempos. Porque, como já referi, não vou voltar a pisar neste ponto, a questão das eleições presidenciais. Tem que começar a tomar já medidas concretas que vai ter efeitos práticos na vida dos guineenses. Desde logo, baixar salário dos políticos, dos governantes e também dos deputados no geral. E depois tem que aumentar o salário na função pública. Porque o salário que atualmente os nossos funcionários ganham é um salário medíocre. Tem que aumentar este salário. Mesmo que não seja nesta primeira fase, um aumento significativo, mas tem que dar sinal, tem que haver aumento salarial. E outra coisa, o governo tem que ter a postura de humildade, de poder sentar com os sindicatos e negociar, evitar situações de perturbações de greves, etc, etc. Naturalmente, que o Primeiro-Ministro parece-me que tem algumas dificuldades, ou pelo menos vai ser difícil impor a sua autoridade na medida que já teve alguns desencontros, alguns diferendos com os sindicatos. Mas mesmo assim, impõe-se uma postura de humildade no sentido de tentar negociar com os sindicatos e mostrar a realidade e ir em encontro em parte das suas reivindicações. Isto o quê? Para criar paz social, para não estar a haver greves e muito menos para não chegarmos aqui, finais de setembro, outubro, as escolas não começarem, porque isso vai ser mesmo fatal. Pronto. Por isso, nesta lógica, julgo que é pertinente o governo consciencializar dessas situações e procurar negociar com os sindicatos e atender parcela das suas solicitações. Com isso, não vai haver greves. E se não houver greves, é o governo que vai sair beneficiado com isso. Isso é questão que é importante ter em conta. Agora não vamos naquela conversa de que há pessoas que estão a instrumentalizar os sindicatos. Isso tudo nós já sabemos. Mas só isso só não vai resolver o problema. Tem que haver situações concretas no terreno. E essas situações concretas passam, como eu estava a dizer, a aumentar salário e evitar atrasos nos pagamentos dos funcionários públicos e procurar reajustar algumas reivindicações, algumas legítimas reivindicações dos sindicatos. Só assim, isso não só vai repercutir na vida direta dos guineenses, porque nós, quando os funcionários estão a ser pagos, quando não há problemas nos hospitais, problemas nas escolas, naturalmente que vai haver um paz social e também vai haver uma confiança no governo. Por isso tem que tomar essas medidas e já. A outra questão, tomar essas medidas para não comprometer depois essa unidade, essa coesão, essa maioria parlamentar, tendo em conta eleições
presidenciais. E outra situação que eu vou agora aqui mencionar é que o PAIGC tem que começar a pensar desde já no candidato presidencial. Eu sei que tem pensado nisto, mas tem que procurar trabalhar o mais rápido possível de apresentar um candidato presidencial. Isto para quê? Para evitar cicatrizes que vai haver sempre, inevitavelmente que vai haver em relação à escolha do candidato a presidente às eleições presidenciais. Porque alguns não vão ficar satisfeitos, outros vão ficar satisfeitos. Enfim, esses desencontros que poderão surgir no partido, é bom que sejam quanto mais rápido, melhor, assim até o período das eleições, para sarar essas sequelas. Porque se deixarem tudo até próximas, próxima das eleições, isso depois pode vir a ser prejudicial para o próprio partido. Por isso, acho que tem que começar a pensar desde já nessa situação. E o engenheiro Domingos Simões Pereira, se tenciona de facto ser candidato a presidente da República, que eu acho que ele já tem que demonstrar isso claramente, demonstrar isso e procurar nos órgãos do partido avançar com a sua candidatura. Certamente que ele é a pessoa mais bem posicionada para ganhar isso. Se também não tem essa pretensão, então que delineiem já a pessoa que o partido entender ou que ele entende, porque ele tem que tomar rédea da situação para poder condicionar, para poder influenciar, para não correr riscos que já aconteceu na legislatura, agora, a legislatura que terminou, do presidente cessante. Pronto. Mas para isso tem que haver um esclarecimento da situação e também tomar dianteira e resolver isso já. Poderão me dizer, mas isso é prematuro. Pois, mas quanto mais as coisas forem esclarecidas, forem, enfim, posta em prática, melhor até período das eleições. Embora confesso que acho que o maior ativo neste momento que o PAIGC tem é o próprio engenheiro Domingos Simões Pereira. Ele se candidatar tem grande probabilidade de ganhar logo na primeira volta. Mas isso é a minha sugestão. O que é importante é que o partido tem que avançar com um candidato. Mas não tem que ser um candidato qualquer, tem que ser um candidato de peso. Por que eu estou a dizer isto? Porque se o candidato que o partido vai avançar, se não for um candidato forte, pode vir a correr sérios riscos. Naturalmente, que qualquer candidato do PAIGC vai sempre à segunda volta. Mas isso depois não é garantia de nada de que poderá vir a ganhar na segunda volta. Por quê? Porque tudo indica que o presidente cessante, o PRS, MADEM, eles todos vão juntar em torno de um candidato, e para não falar ainda de outros possíveis candidatos que se falam, que se configuram independentes ou que eventualmente não venham a ser apoiados pelo PAIGC, podem sentir isso e podem juntar com o candidato, entre aspas, de oposição. Ou seja, na segunda volta, apoio inequívoco que o PAIGC eventualmente poderá vir a ter é por parte da APU e daqueles partidos ali. Mas esses partidos não têm assim grande expressão, pelo menos fazendo fé às eleições legislativas, para poder vir a dar uma garantia clara logo na segunda volta. Por isso, o PAIGC tem que lutar, ter um candidato forte, que ganhe logo eleições na primeira volta. Por quê? Porque na primeira volta vai haver uma fragmentação de candidatos, vai ter muitos candidatos e há mais probabilidade do PAIGC ganhar. Mas para isso, volto a insistir, acho que o engenheiro Domingos Simões Pereira talvez poderá ser este candidato, visto que, além de toda a bagagem que tem, que não precisa agora estar a especificar, que é um facto notório, também acresce ainda a situação de que ele foi vedado 2 vezes ao poder e isso tudo pode ser bastante benéfico para o partido. Mas isso é a minha sugestão, mas de qualquer das maneiras tem que ser um candidato forte. Ou também pode ser um dos senadores do partido, nomeadamente Carlos Correia, não sei se estará em condições físicas e também disponibilidade para isso. Também é um candidato forte. Pronto. Mas isso são suposições da minha parte. Agora, é importante salientar que tem que ter um candidato forte, porque só assim que poderemos não vir a ter novamente sobressaltos governativos, só assim poderemos ver
o governo depois poder, enfim, pôr em prática a sua agenda governativa, o seu programa eleitoral, programa que foi sufragado nas eleições últimas, legislativas, e só assim teremos tranquilidade, paz e sossego, naturalmente, se esta maioria também corresponder às expectativas do povo neste propósito democrático, sobretudo que deram a conhecer na campanha eleitoral, que agora a Terra vai avançar, espero que sim, que assim seja, mas não é só verbalizar isto. Isso tem que sair de um plano teórico para um plano mais prático e concreto na vida dos guineenses. E esse plano concreto passa por essas questões que eu já mencionei. Evitar a corrupção, evitar práticas de nepotismo, de tráficos de influências, conter as despesas públicas, nas finanças públicas, reajustar o salário na função pública, porque há uma discricionariedade e uma disparidade que nós vemos que, de facto, põe em causa aquilo que podemos considerar coesão e unidade nacional. Porque uns ganham tanto, os outros não ganham nada. Tem que haver esse reajustamento salarial e tem também que haver, enfim, corte nos salários de mordomia dos políticos em geral. Só assim, fazendo isto nesta primeira fase, não há margem de dúvida que esta maioria, sobretudo encabeçada por PAGC, verá o seu candidato ganhar as eleições e, em consequência disso, o povo, no geral, vai poder experimentar a tranquilidade, a paz social, espero que assim, porque quando falamos da tranquilidade governativa também está implicitamente a ideia de paz social e todos nós sairemos a ganhar com isso. Mas, por isso, não vou mais alongar, desejo boa sorte ao novo elenco governamental, especialmente ao primeiro-ministro, que consigam de facto materializar estes propósitos para o bem-estar do nosso povo, para o bem-estar dos guineenses, para o bem-estar da nossa nação. Muito obrigado e até a próxima.